Todos muito bem-vindos a mais uma live de domingo. Que bacana ter vocês aqui conosco. Todo domingo pela manhã ou todos os dias pela manhã. Estamos iniciando hoje a nossa 83ª live de 365. Bom dia, Camila. Bom dia, Ana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a melhor versão for you com Natália Ramos. Vamos detonar, Natália. Seja bem-vindo também, Nath. Na hora que você estiver pronta, pode chamar a gente. Pode chamar que a gente já começa quente aqui o negócio. Hoje é um assunto fantástico, que vem revolucionando muita gente em Anápolis e fora de Anápolis. E não podia ficar fora desse assunto nosso, não. Ainda mais finalizando com chave de ouro, outubro. Vamos lá. Bom dia! Ótimo dia! Tudo bem, Nath? Tudo jóia? Bom dia, meninas que estão aqui já. 7h47 dessa manhã de domingo. Que prazer! Uma honra estar aqui com vocês. Você só adiantou o horário de verão. É 6h47 Ixi, agora. é mesmo? 6h47. É mais cedo ainda. Tô tomando café ainda. Olha que bacana, que legal. Para dar uma despertada, você tá certinho. Deixa eu te dizer um negócio. Primeiro, Nath, gratidão. Deus abençoe você de aceitar esse convite nosso. Ao som do galo profundo aí, de estar Ai, que junto. tem mesmo. Mas isso é bom, isso é sinal para despertar. A live já começa querendo mostrar para nós que a gente precisa despertar, não é mesmo? É verdade. Aqui tem galo, cachorro, você encontra de tudo aqui. No prédio, da janela do meu prédio, o som sobe tudo. Mas a gente não se importa, a gente acostuma com isso. É É tudo maravilhoso, criatura de Deus. é verdade. E aí, Deus abençoe você por estar tirando esse tempo do domingo. O Cássio também, por estar te liberando, acordar numa hora dessa, atrapalhar ele. Mas eu Nada. tô muito contente de você estar vindo aqui. Primeiro, para participar com a gente. Segundo, para influenciar mais pessoas ainda do que você já faz. Então, assim, fica aqui registrado essa gratidão nossa, minha e da Ana, tá bom? Flávia, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra falar para vocês, para sua audiência, para as meninas que estão seguindo vocês. Principalmente, igual você falou, encerrando, né, o mês de Do Outubro Outubro Rosa. Rosa. Então é um prazer estar aqui falando para vocês. Muita gratidão mesmo. Eu que me sinto honrada de poder contribuir de alguma forma, porque essa é a nossa missão, né? Contribuição máxima para que aquilo que a gente tem alimentado, a gente consiga transmitir para outras pessoas. Então eu que agradeço. Que legal, que bacana. Então vamos lá. Conte para nós a respeito. Ah, deixa eu perguntar um negócio para você que foi uma dúvida. Você nadava pela evangélica, não é isso? Você fazia Isso! natação. Então eu acho que eu sei de onde eu te conheço. Mas vamos lá, Mesmo, vamos tocar. Flávio? Olha só. Mas vamos lá. Me fala sobre a Nath. Você é de onde? Nasceu onde? E se puder falar a idade, vamos lá para o pessoal te Claro. conhecer. Então, Flávio, eu tenho 31 anos. Eu sou de Anápolis, né? Nasci aqui em Anápolis, fui criada aqui minha vida toda. E ao longo desses 31 anos, uma coisa que eu sempre estive presente é porque minha mãe e meu pai influenciavam muito nós para que nós realmente fôssemos pessoas que comunicássemos a glória de Deus através dos nossos talentos, né? Então a gente sempre Legal. esteve, eu sempre estive fazendo ou uma música, ou um teatro, ou uma dança, ou na escola, ou no esporte, e a mãe sempre falava, faça como para o Senhor. Então a Que gente sempre honra. teve isso presente nas nossas vidas, né? De fazer com excelência, de que a obrigação fosse só o ponto de chegada, não o ponto de partida. Então a Natália sempre esteve essa busca dessa excelência em tudo que eu faço. E ao longo da estudei e tudo mais, ao longo da minha vida, eu fui atleta de natação, como você falou aqui, né? Nadei profissionalmente 15 anos da minha vida. Que E desses 15 anos legal. da minha vida, isso andei dos 11 aos 26, profissionalmente.
há pouco tempo atrás, né? Não tem muito tempo, Não não. tem muito tempo, não, né? Eu fiz toda, né, ensino médio, faculdade, pós-graduação, tudo treinando, tudo sendo atleta paralelamente. Me formei em educação física, né? Mas a educação física é a forma que eu encontrei de realmente comunicar a minha essência para outras pessoas. Porque eu realmente, o esporte estava dentro de mim e que o esporte me trouxe, nós vamos falar agorinha, é a minha melhor versão. Então, quando há pouco tempo atrás, né, eu vou esperar, vou falar isso mais pra frente, eu resolvi falar sobre a melhor versão, é porque eu encontrei a minha melhor versão através do No esporte, esporte. através da natação. Então, ela me trouxe realmente a melhor versão da Natália, a Natália disciplinada, a Natália determinada, a Natália realmente que busca a excelência, os resultados, e comunica isso com uma forma, com disposição, com alegria, com brilho nos olhos. E dentro desses anos todos, eu me formei em educação física e tudo mais, trabalhei no primeiro emprego como funcionária pública, até de Aqui em, licença, na verdade. em Uhum. Anápolis. Ah, você está em Anápolis, Flávia, que Tô, legal, tô, tô com a bem-vindo. Ana. Eu tô com a Ana. Tô aqui e a Ana tá lá no quarto lá. Ai, que legal. A Aninha não me falou que você estava aqui, não, mas que bom. Seja bem-vindo. Foi uma surpresa, foi uma surpresa. Ah, tá. Que coisa boa. E aí eu me formei, trabalhei como funcionária pública. Eu estou de licença, na verdade, eu sou funcionária pública ainda. Mas dessa ânsia realmente de fazer mais pelo outro, de contribuir, de que eu faça, que o meu trabalho em profissão contribuísse mais para os outros. Não que eu não contribuísse na prefeitura, mas sabe quando as suas mãozinhas já foram para todas as partes que poderiam ir, não tinha como abrir mais? E aí eu Sim. tomei a decisão de pedir a licença para que eu pudesse, eu encontrei ali naquele trabalho um a um com o personal trainer, a forma de eu contribuir mais. Porque se eu ajudasse uma pessoa, vamos supor que a Ana, que está aqui com a gente, a Sara, que está aqui também, se eu ajudasse uma pessoa, eu ajudava a família dela. E se eu ajudasse a família dela contribuía para outras pessoas ao lado. Então, o bem nunca para, né, realmente. Então, se eu Sim. conseguisse transformar uma vida, eu transformava um lar, que transformava um bairro, que transformava a parte da sociedade. É, um Então, em isso, mil, né? Uma transformação de isso, mil, né? isso para mim foi muito gratificante. E o retorno, né, o resultado era muito rápido, era muito imediato. Eu conseguia ver realmente o retorno daquela minha contribuição muito rápido, muito palpável, assim, à minha vista. E isso me faz brilhar os olhos, né? E foi quando eu falei assim, gente, não, vou deixar você me perguntar, vou esperar. Então, Não, tem cinco mas anos, Flávio, tem 5 anos que eu trabalho como personal trainer, ajudando mulheres a se conectarem com a sua melhor versão através do exercício. Né? O exercício é simplesmente uma única ferramenta, não é uma das várias, sim. mas é uma ferramenta que eu, Natália, utilizo para que as mulheres estejam conectadas com a melhor versão delas. Todos nós, Flávio, eu, você, todo mundo que está assistindo aqui a gente, que vai assistir depois, temos a nossa melhor versão. A É, gente só é, precisa descobri-la. Está dentro é, da gente. é interessante, Nath, porque você está juntando um papel de coach, um papel de mentora, tudo num trabalho que é um trabalho que você acompanha, né? Diferente de palestras que a pessoa vai e depois, talvez 2 meses depois, não lembra de mais nada, você está acompanhando e vendo a mudança em cada um que você passa. Então, Show. assim, é fantástico isso aí, porque é um coach aperfeiçoado, é uma mentoria aperfeiçoada, né? Além de tudo, ainda é bom para a saúde. Então, fantástico. É um projeto fantástico. Vamos lá. Você falou, iniciou a nadar com 11 anos. Ou Foi. antes, Profissionalmente. profissionalmente. Competi. E Isso, você competi. estudava no Couto nessa época, não? Isso. Sempre estudei na União Evangélica, lá no Couto Júnior, depois Couto Magalhães, e depois fiz faculdade na União Evangélica, né? Conheço da tia da limpeza ao guardinha, ao professor, conheço todo mundo lá. Que legal. Então, eu acho que você vai conhecer um amigo nosso. Lembra de um nadador que teve câncer da evangélica? Você conheceu ele? Ele era, ele é esposo da. Eu estou tentando lembrar o nome dela, mas na verdade eu sou amigo da Bruna,
que a irmã dela, eu acho que ela chama Natália também, ou algo parecido. O esposo dela teve câncer, foi feita Sim, uma campanha. sim, sim. Sabe Isso, como na eu tô dizendo? verdade, é a Natália Diniz, ela nadava com a gente em Anápolis, Isso. e a Natália se mudou para São Paulo para treinar lá no Pinheiros. E Uhum, lá ela conheceu o marido, atual marido dela, né? Que teve uhum. câncer. Isso. Isso. Então, assim, nessa época de falar de. Aí, antes dela mudar para Pinheiros, então, ela nadava aí pela evangélica, e aí era uma turminha gigante, e a gente acompanhava através da Bruna. Nessa época eu estudava no A irmã Max, dela, a isso. irmã dela. E a família delas, assim, eu tenho um amigo que é casado com a prima dela. Então acabou que fazemos uma amizade bacana entre. Por isso que eu tô te falando, acho que eu te conheço, eu já te vi, que a gente ia Provavelmente. ver as Isso, era as duas, competições. era Natalhona, que ela é maior do que eu, né? E Natalinha, né? Era a E, diferença. e o ombro dela bem gigante, né? Sim. E por isso que eu falei, eu acho que é Natália o nome dela também. Vamos lá. Vamos entrar no assunto que a gente precisa entrar. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta assim, ó. Dessa experiência que você tem, por que que a gente desiste de ter uma melhor versão? Por que que a gente, quando a gente anima, tipo assim, a mulher tá vendo essa live aqui e fala assim, nossa, eu me inspirei, vou começar. Por que que desiste? O que que é que faz para a pessoa falar assim, não, eu um dia levanto e falo, não, hoje eu não vou fazer, amanhã eu não vou fazer, e aí pronto, desistiu. O que que faz a pessoa não querer Claro. essa melhor versão? Eu vou falar aqui a minha experiência. Uhum, A experiência que eu tenho com as minhas alunas que eu acompanho. Então, assim, como eu acompanho há 2, 3 anos, né? Um ano, é um tempo longo, eu consigo detectar alguns fatores. Mas essa é a minha experiência, né? Não pode ser que não seja a de todo de mundo. todo mundo. Mas muitas vezes as pessoas desistem porque elas não têm objetivos curtos, médios e longos. Então, assim, ela chega para mim com um objetivo muito longo. Ah, eu quero perder 10 quilos, quero perder 20 quilos. Ela chega toda empolgada, né? Ficou motivada aqui, nossa, eu vou e tal. Só que é um objetivo muito distante, que precisa de passinhos pequenos para alcançar. E muitas vezes a gente desanima porque a gente não consegue ver o objetivo final feito, alcançado. Então, esse é um dos motivos que as pessoas desistem. Porque elas acordam ali 6 da manhã para treinar e tá um climinha friozinho, tá chuvoso, e ela tem que sair da cama quente dela para um quarto gelado, jogar uma água no rosto, calçar um tênis e ir para academia. Ela fala, ah, não, minha cama tá mais gostosa, e tá tão difícil mesmo, não alcança, é muito longe, nossa, 20 quilos é muita coisa. Agora, se ela pensasse assim, eu quero perder 1 quilo por semana, 800 gramas por semana. E aí você tem um objetivo a cumprir para sexta. Hoje é segunda. Não, você pode fazer hoje, amanhã, nananã, terça, quinta. Terça você perdeu 800 gramas. É a mesma, é a pequena vitória, né? O conceito é igual do jogar o videogame. Você Uhum. joga o videogame, a primeira fase é facinha. Passa de primeira fase, uau, passei, ganhei uma vitória, primeira fase. Vou para a segunda fase do jogo do videogame. Ela é um pouquinho mais difícil que a primeira, mas assim, é desafiante, é estimulante. Você vai e consegue, passa. As fases vão ficando mais difíceis, mas aquela empolgação, porque você já teve uma primeira vitória, fica, falando em neurociência, no seu cérebro. Então, a gente é movido a pequenas vitórias. O Cássio, meu esposo, sempre fala, né? Um homem precisa de pequenas vitórias. Então, o homem, o ser humano, né? Não só o Sim, homem, a mulher sim, sim, também. sim. O homem precisa de pequenas vitórias. Então, a gente precisa alimentar pequenos objetivos dentro de qualquer coisa que nós formos fazer. Não é somente no exercício, em estar na sua melhor versão no corpo, mas no seu trabalho, na sua família. É colocar pequenos objetivos. Porque nós vamos ter pequenas vitórias. E isso vai liberar o hormônio, sensação de realização, de prazer, serotonina, endorfina, dopamina, que vai dar aquela sensação de realização, de que eu consigo e de que eu quero mais. Sabe aquele gostinho de querer mais? Por isso que as pessoas falam que o exercício vicia, né? Eu tenho uma atleta, eu gosto de chamar meus alunos de atleta, Flávio. Eu tenho uma aluna que ela apaixonou pela corrida, a Lorena. Lorena Lourenço, ela é médica aqui em Anápolis, é obstetra, ginecologista, ela inclusive é minha médica. E ela chegou para mim para emagrecer ela queria emagrecer 5 quilos em 40 dias.
Aí a gente colocou, era um objetivo curto e tudo mais, a gente colocou metas. E ela emagreceu 6 quilos em 40 dias. E aí ela foi colocando outros objetivos. Natália, agora eu quero correr. Vamos correr essa corrida. E foi correndo, e foi colocando objetivos curtos. E nós acabamos de voltar do Rio de Janeiro para ela correr 10 quilômetros lá. Que Então, assim, legal. ela foi colocando pequenos objetivos, nós fizemos, traçamos isso com planejamento e ela foi tendo pequenas vitórias. E hoje ela emagreceu mais de 14 quilos e está super, assim, viciada pela corrida, pelo treino. A gente fala aquele vício bom, né? Não sei se existe vício bom, mas assim, isso traz um pouco do vício, né? Sim, claro. Então, Essa questão de receber essa dopamina, receber todas essas influências hormonal, acaba que a pessoa vicia, né? Ela vai querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E não tem limite, não tem limite. isso. E aí a segunda razão, a primeira razão é ter objetivos muito longos. Então a gente quebra em objetivos curtos. E a segunda é porque ela não vê nenhum resultado, ela não vê nenhuma recompensa. Então quando o objetivo é longo, a pessoa não consegue ver recompensa. A gente precisa de recompensa para a gente continuar. É aquele estímulo de ganhar a fase do videogame. Então, quando a pessoa não vê nenhum resultado, nenhuma mudança, ela desiste. Por isso eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos. Eu tiro foto, alunos que querem emagrecer, né, estão numa fase de 10, 20 quilos a perder. Eu coloco ali, vamos tirar foto todo mês. Ela tira a foto e compara. Ai, Natália, não precisa disso não. Eu falei, precisa. E quando a pessoa coloca uma foto do lado da outra, Flávio, é sensacional. Ela, nossa, não tinha visto que melhorou aqui debaixo do braço. Nossa, não tinha visto que melhorou aqui no culote. A pessoa não enxerga. Ela Então, não quando consegue ela ver vê sozinha, entendi. isso, quando ela vê o resultado, ela anima ao dia frio, chuvoso, levantar, porque ela já conquistou uma parte. E aí ela quer mais. Então, essas duas razões que eu encontro na minha experiência, Flávia, as pessoas desistirem. Desistir de querer continuar, né? Porque eu acho Isso que que você me perguntou. todo mundo tem vontade de fazer, mas eu acho que o grande problema é que faz por um momento, um instante, depois desiste, abre mão daquele objetivo ou daquela Isso. vontade e cansa daquilo, né? E procrastina e vai e o tempo passa. E também, É... Pode só falar. complementando isso, Flávio, eu falei as duas coisas, né? É porque a pessoa tem objetivo longo e porque ela não vê resultado. Eu não vejo E resultado. aí, se eu pudesse colocar aqui uma fala do meu marido, que é a pessoa que mais me influencia também, ele ia falar assim, porque a pessoa não quer de verdade. E isso faz sentido. Às Sim, vezes não é faz. muito importante para você. Você diz que é, mas é uma importância superficial. E quando a gente for falando mais profundamente, aquilo também, não. A gente quer ficar na zona de conforto, que é uma zona onde eu tenho controle, domínio da situação. Tá tudo bem, porque eu tô dominando a situação. E para eu sair dali, exige muito esforço. Exige, sabe, ser vulnerável, eu me expor, e às vezes a pessoa não quer. Só que quando o objetivo é muito importante para você, ela consegue sair dessa zona de conforto. Então, uma coisa que eu faço muito também é extrair, sabe, com perguntas. Por que isso é importante para você? Por que pesar 10 quilos a menos é importante para você? Quem que vai ficar orgulhosa de você? O que você vai estar fazendo com 10 quilos a menos? Onde você vai estar? Que roupa que você vai estar vestindo? Quem vai estar, né, sorrindo e sentindo orgulho de você? Então, quando você busca, porque, claro, as pessoas, no fundo, tudo é pessoas, né? Tudo, no Tudo. fundo, são se relacionar com pessoas, estar com pessoas. Então, assim, quando aquilo não é importante para ela porque vai influenciar outras pessoas, ela vai se sentir bem, amada, porque, no fundo, todo mundo quer ser amado, né? Quer ser respeitado, quer ser amado. Então, quando não é tão importante, ela não faz também. Então, tem esses 3 pontos. A questão de você falar que a pessoa não é amada, ou seja, a maioria das vezes a pessoa ela tem aquela vontade, ela quer ser aceita, certo? Ela quer uma aceitação, Aceita, amada. porque ela acha que ela está fora de algum padrão, alguma situação nesse Uhum. sentido. E tem um detalhe aí também que é a questão das pessoas, os terceiros não valorizarem, né, Nath? Eu vejo assim que às vezes a pessoa busca essa avaliação boa das outras pessoas e ela está até conseguindo, como você disse, num pequeno objetivo ela conseguiu 800 gramas, ela conseguiu um passinho, conseguiu outro, mas as pessoas que estão ao redor dela não conseguem
dar esse feedback, né? Não conseguem agregar para ela, mostrar para ela, ó, avança, tá indo bem. Eu acho que é interessante essa parte também de valorizar, de ter esse apoio de quem tá junto. O que que você me diz? Essas pessoas que acompanham. Isso é Sim, importante? comemorar as pequenas vitórias. E assim, eu até exagero, as minhas alunas falam que eu até exagero, mas, por exemplo, se elas conseguem fazer uma série de um exercício com mais carga, ou que antes ela não conseguia realizar e realizou, eu falo, yes, fala yes comigo, bate aqui. Aí elas ficam assim, ai, Natália, eu falei, comemore. Comemore. Por quê? Porque a gente vai vincular novamente o sistema dopamina, serotonina, questão de liberação de hormônios, realização, bem-estar, que a pessoa queira continuar. Porque antes, Flávio, isso é treinável. Antes que a outra pessoa, lógico que está a pessoa que está do seu lado, por exemplo, você, se sua esposa te incentivar, falar isso mesmo, você está melhorando, você vai ficar mais animado. Mas antes que tenha os outros, você O precisa apoio. se motivar e comemorar as suas vitórias. Então, eu ensino muito esses meus alunos, porque, assim, lógico que é bom ter alguém do lado que vai te incentivar e que sempre vai aplaudir, beleza, você está indo muito bem, continue. Isso é importante. Mas mais importante do que o outro estar com você te incentivando é você mesmo aprender a, comemorar suas pequenas vitórias. O povo parece, assim, o povo me acha louco, eu tô correndo lá, e correndo não é muito minha praia, Flávio. Nadar é minha praia. É. E às vezes eu tô correndo essa esteira lá na academia, e a cada quilômetro eu grito alto. Eu tô de fone e grito, yes! O povo olha assim, mas eu tô comemorando para mim mesma. Porque eu estou sabendo que eu estou vencendo e que aquilo vai me fazer querer correr mais 1 quilômetro. Então, assim, eu faço isso muito. Aí, você treinar a pessoa a aprender a comemorar e, lógico, que falar para a pessoa que está falando, olha, eu estou num projeto, eu estou querendo emagrecer, eu estou querendo ter hábitos saudáveis de alimentos. Então, assim, me ajuda, me incentiva a me comemorar toda vez que eu conseguir. Então, é questão também de conversar. Mas, Flávio, quando a gente entrar na melhor versão, eu vou te expor que é algo que é o que eu entendo, que eu acredito, que vai fechar todo esse ciclo. Fechar mesmo. Para a pessoa entender o que é a melhor versão dela. Show de bola. Na verdade, Nath, usando esse assunto que a gente está falando, é muito difícil você ter uma âncora, você arrastar uma âncora, né? Então, dentro de casa, a gente não precisa ter âncora, a gente precisa ter pessoas que efetivamente apoiam, não que puxam para Sim. trás. Mas esse foi o gancho que eu dei para você falar da melhor versão. Ótimo, Porque, então. porque essa questão de ficar dependendo das outras pessoas para você se sentir bem, precisar de alguém falar para você, ó, nossa, você tá melhor, você tá evoluindo. E eu acho que ela não é tão necessária desde quando você começa a se olhar melhor. Quando você Ela começa a soma. ver isso, Mas quando não é você a começa. razão, Não né? é razão. Então, assim, vamos lá. E como é que funciona a sua melhor versão? A Ana até queria falar assim, ó, pergunta pra Nath, a melhor versão dela, como é que foi chegar na melhor versão dela? Flávio, Vamos falar lá. primeiro ponto, né? A melhor versão, ela é algo que caminha da seguinte forma. Ela tá aqui, essa sou eu, aqui, buscando a melhor versão. Aí eu busquei, cheguei perto, aí ela vai distanciar mais um pouco. Aí eu chego perto, ela vai distanciar mais um pouco. Por quê? Porque a gente sempre vai buscar a excelência. Então, assim, a gente aproxima da melhor versão, aí você acha, você pode ser um pouquinho melhor. Então, sempre em aspectos que eu vou pontuar aqui, que eu entendi que é a minha melhor versão, e que pode servir para quem está ouvindo a gente aqui, ou quem vai ouvir depois, siga de exemplo, né? É algo que eu entendi, mas não é verdade absoluta, mas que você pode conectar com você. Flávio, quando eu... primeiro vamos falar a origem desse termo, né? Essa melhor versão. Há uns 3 anos atrás, eu li um livro da Bel Bessi, que chama A Sua Melhor Versão. E ela é uma empreendedora, trabalhou no Vale do Silício, e ela é super jovem, assim, super conceituada, faz um trabalho comunitário muito legal. E aí ela falou sobre a melhor versão. E eu fiquei assim, gente, qual que é a minha melhor versão? Aí eu fiz a pergunta. Eu E aí estou eu fui... vivendo ela, né? Eu vivo a minha melhor Isso, eu versão. fui questionar 3 anos atrás.
E o que eu faço que me leva a me tornar a minha melhor versão? E aí eu fui entender que a palavra de Deus em Tessalonicenses 5:23 fala que o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo devem se conservar íntegros. E aí eu pensei, nós somos formados de corpo, alma e espírito. E quando a palavra de Deus fala que é se conservar íntegros, é inteiro, né? Então, assim, completo, na sua melhor versão. E aí eu falei, tá, como que eu faço então para o meu corpo estar na melhor versão? E aí eu fui buscando. Quando eu nado, isso desperta em mim, por quê? Primeiro libera, lembra? Exercício vai liberar hormônios então, de bem-estar, de realização, serotonina, dopamina, endorfina, que vão me deixar bioquimicamente bem. Isso é o primeiro ponto. Tá, quando eu nado, quando eu faço musculação, quando eu me exercito em forma geral, isso me faz bem para o meu corpo. E aí eu fui buscar, então, a melhor versão do meu corpo é cuidar da minha saúde, exercitar, alimentar bem, porque também os alimentos roubam ou te dão energia. É ter hábitos saudáveis, é conseguir ter um momento sozinha de produção e de lazer, de descanso, e um momento em família de produção, de lazer e de descanso. Então, são hábitos que eu fui pontuando que eu tinha, que me fazia estar com energia, porque o corpo a gente precisa de disposição e energia. Beleza, tendo disposição e energia, eu tô na minha melhor versão no corpo. Mas a gente não é só corpo. A gente é alma e espírito também. E aí eu falei assim, tá, o que é a melhor versão da minha alma? A nossa alma é o campo das emoções e da vontade. E muitas vezes, Flávio, e você sabe muito bem disso, né? O campo, né, é a mente, né? Que a gente pode colocar a mente como a alma, como as emoções, como a vontade. Ela, muitas vezes, ela é tendenciosa a fazer aquilo que não é melhor para nós. Então, nós temos que controlar a nossa mente. E aí foi quando eu levei aquele versículo que fala em Romanos 12, versículo 1, fala que a palavra de Deus fala para a gente renovar a nossa mente. Para experimentar o que é bom, perfeito e agradável. E aí, para eu renovar a minha mente, eu pensei que aí vai conduzir a minha alma, né, que as minhas emoções e a vontade a fazer aquilo que é bom, eu preciso pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é bom. Então, é entender, renovar o pensamento. Porque tudo que nós pensamos, nós vamos sentir. Já gerar um sentimento. E o meu sentimento sempre vai gerar um comportamento. E o meu comportamento sempre vai gerar uma ação. Então, eu parei de pensar, como que eu posso cuidar da minha alma? Cuidando daquilo que eu estou pensando. Então, o meu pensamento, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vejo as coisas, isso vai me dar ou vai me tirar energia. E para eu estar na minha melhor versão, eu falei, eu preciso de disposição e energia do corpo e da minha alma, da minha mente. Então, eu passei a controlar mais os meus pensamentos para que aquilo que eu falasse, né, que eu penso, eu sinto e eu vou falar. Aquilo que eu falar e aquilo que eu fizer, isso tenha energia e disposição, e não que roube ou que tire das outras pessoas. Porque você já percebeu quando a gente está com pessoas negativas ou pessimistas ou que reclamam o tempo todo, aquilo tira uma energia da gente, aquilo suga a energia da gente, aquilo não faz. Ou se não é uma situação de pessoas que gostam de assistir da Atena, pessoas que gostam, né? Você sai dali já pesado, você já sai dali parecendo que você carregando um peso que não era teu. Sim, isso suga a sua energia. Então, isso não vai fazer você estar bem consigo mesma. Vou abrir um parênteses aqui. Estar na sua melhor versão é estar bem com você mesma, em primeiro lugar, para fazer bem aos que estão à sua volta e para depois fazer bem para todas as outras pessoas, além dos que estão à sua volta. Então, você precisa estar bem com você mesma. Foi essa a conclusão que eu cheguei. E para estar bem com você mesma, você precisa estar bem com o seu corpo, com a sua alma e o último item, com o seu espírito, né? A parte espiritual. Eu vi que aquilo me dava uma energia, uma disposição, estar bem espiritualmente, incrivelmente.
Sério, Flávio, se nós não estamos conectados, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Deus é um Deus de relacionamento. E se eu não me relaciono com Ele, como que eu vou me relacionar com as outras pessoas? Então, a parte de eu congregar, de eu buscar intimidade com Deus, seja com oração, seja com a leitura diária da palavra dele, que me alimenta o espírito. Da mesma forma que eu preciso comer ali o ovo pela manhã com tapioca e mamão, que é o que eu Bacon faço. e Eu não bacon. como muito bacon de Lembra manhã. do bacon, não esquece do bacon. Eu como bacon só no hotel. Mas se eu busco ali fazer o exercício todos os dias, ou um dia sim, um dia não, depende da intensidade e não é um assunto para hoje, né? Mas se eu faço isso todo dia, eu também preciso alimentar o meu espírito todos os dias. E aquilo me fez entender que eu fechava o ciclo. Se eu, ser humano, sou composta de corpo, alma e espírito, e se eu cuido do meu corpo com exercício, alimentação saudável, hábitos saudáveis, se eu cuido da minha alma, cuidando dos meus pensamentos, preenchendo os meus pensamentos com coisas boas, não vendo noticiário, mas lendo um livro que vai me agregar, né? Conversando assuntos que vão me agregar, que vão fazer eu evoluir, pensar, refletir, contribuir. E se eu alimento o meu espírito congregando, né? Congregando, indo à igreja, indo ao culto, cultuando a Deus, orando, lendo a palavra dele. Se eu fecho esse ciclo, eu vou estar bem comigo mesma. E se eu estou bem comigo mesma, meu amigo, você vai estar na sua melhor versão. Vai estar completamente na sua melhor versão. Por quê? Existem 3 ciclos. Eu já falei esse ciclo para a Aninha. A Aninha, você pode até colocar aqui, né? Que é o eu, o nós e o todos nós. Se eu fosse fazer, vou dar uma do meu marido agora. Eu vou ter que usar um papel aqui. Usar aqui, ó. Se eu fosse fazer um ciclo, seria tipo assim, ó, 3 bolinhas. Uhum. Eu, nós Nós e e todos todos. nós. Se eu cuido do eu, do nós e do todos nós, aqui. Se eu cuido do eu vou ter energia para cuidar do nós. E se eu tenho energia para cuidar do nós, eu tenho energia para cuidar de todos nós. O que seria isso? Eu, Natália, cuidei de mim, estou na minha melhor versão, porque eu cuido do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Eu posso contribuir para o meu esposo, para os meus pais, para os meus irmãos, que é o nós, é minha família. E quando eu consigo contribuir para esse nós, lembra, a minha mão vai todo ponto, né? Vai todas as arestas. Eu consigo expandir para todos nós, que é estar aqui falando para essas pessoas, que é estar ali na minha profissão, ajudando inúmeras dezenas de mulheres que ajuda, que mudando elas, eu ajudo a família delas, que a família delas mudando, eu ajudo o trabalho da família delas, que ajudando o trabalho da família delas, eu ajudo outras famílias que eu não tenho nem noção. Só vai expandindo, né, Nath? Só vai expandindo. Deixa eu te fazer uma pergunta nisso. Um parênteses aí no nosso assunto. E qual que é o retorno que você tem? Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de como pessoa, de ver dessa influência sua sendo espalhada para a tua vida. O que isso traz de bom para você, Nath? Flávio, a contribuição máxima. A contribuição máxima faz com que eu acorde todos os dias. Então, isso é sua motivação. Isso. O retorno que eu tenho é muito gratidão, muito gratificante, muito gratificante. É como se eu tivesse energia. Se eu ajudasse uma pessoa, se eu cheguei aqui em casa toda empolgada, Cássio, conversei com uma aluna nova e a gente fez, eu faço uma ferramenta, tá? Agora entre parênteses, né? Chama resultados esperados, que é realmente levar a pessoa a entender que é importante ela fazer o exercício, se comprometer com a meta dela. E aí, quando eu consigo acessar a pessoa, quando eu consigo percebo que eu levei ela a refletir, que eu levei ela não, é verdade, eu preciso disso, me comprometo em fazer isso, que eu sei que vai mudar a vida dela, me transborda de alegria. Eu chego toda empolgada. Nossa, Cássia, deixa eu te contar. Isso renova a minha energia. Então, realmente me faz ter disposição, ânimo para acordar e para fazer o meu melhor. Lógico que tem dias que nós estamos cansadas. E isso é inevitável. Só que aí lembro do pensamento, aí o que eu vou focar? Né? É fazer apesar de. Então, assim, alimenta.
isso retorna para mim, não financeiramente, como você disse, mas Sim, lógico que retorna financeiramente, mas o claro. ponto principal é em energia, em que estou fazendo a minha missão, que estou contribuindo lá com o que eu disse que é a minha missão, ajudar mulheres a se conectarem com a melhor versão delas. Então isso retorna para mim com muita alegria, com muita energia, com muita gratidão. Me faz, sim, levantar todos os dias. Na verdade, aquele que trabalha por propósito, né, não tem dinheiro que paga, Nath, porque a É sua missão. alegria é missão. Então, assim, o retorno financeiro ele vai vir e ele é consequência. Agora, o trabalho, ter uma missão, ter um propósito, isso é para poucos. Parabéns, Você me parabéns. fez Isso. lembrar, obrigada, Flávio. Você me fez lembrar outra coisa que eu costumo dizer muito também, né? A estética, né? O corpo bonito é consequência também de você cuidar da sua saúde, de você se exercitar. Eu nunca na minha vida, Flávio, pensei. Quando eu entrei no mundo fitness, vamos dizer assim, né? Há 5 anos atrás, que eu comecei efetualmente como personal trainer, eu vi que nesse mundo, né? Quando a pessoa procura o personal trainer, a pessoa está muito preocupada com a estética. E eu ficava assim, gente, mas eu nunca preocupei com isso, mas por quê? Porque meu foco sempre era no resultado lá da atleta, né? De competir, de fazer o meu melhor, de que eu treinava para que meu corpo fosse a minha máquina para produzir o resultado que eu queria. Que você E não o queria. fim em si. Então, as pessoas se preocupam muito, né? Que querem ficar bonitas. Mas, galera, você vai ficar bonita se você tiver um propósito de que aquilo seja o seu estilo de vida. O treino, ele vai moldar você com N benefícios e um desses é o corpo bonito, mas ele não é o fim. Não é o fim do corpo bonito, né? É igual você falou aí agora, é o mesmo exemplo, mas achei pertinente falar isso, porque as pessoas se enganam quanto a isso, né? Show de bola. Agora vamos lá. Você disse pra gente que na primeira fase lá é cuidar do corpo, e isso você ensinou. Vai lá, exercita, né? Tem todo um programa para ser feito. A parte de espírito, você aconselhou a gente buscar uma igreja, aconselhou se envolver mais com a parte espiritual, sendo o que for, né? Da forma que cada um queira buscar. Na parte da mente, como que você acha que a gente tem que trabalhar esse exercício da mente? É. É uma parte difícil, Flávio, mas ela está linkada às outras. Sim. Eu aprendi um conceito muito importante, e aí eu quero honrar a fonte com Jerônimo Telmo, que é um coach. Uhum. E ele fala sobre o hábito angular. E outras pessoas falam com outros termos, mas ele deu esse nome de hábito angular. O hábito angular é quando eu faço um hábito, imagina uma esfera, né? Foi um hábito que vai fazer com que outros hábitos funcionem bem. Então, por exemplo, se eu tenho o hábito todos os dias de me exercitar, isso vai levar a que eu coma melhor no dia, que eu durma melhor no dia, que eu seja mais produtiva no dia, porque melhora realmente a Eu oxigenação do imagino. cérebro, concentração, e vai melhorando outras áreas. Então, a questão do pensamento, se eu me exercito a, vou dar uma dica, a fazer assim, só por hoje, eu não vou reclamar. Que é uma coisa que Ou influencia o seu seja, pensamento. é altamente treinável isso. Treinável, Não é isso. uma pessoa que, aquela pessoa nascer mais feliz do que as outras, não. É algo Não, treinável. A pessoa se propõe a isso. isso. E que exige disposição, energia e foco. Entendi. Então, se você se exercita todo dia, eu não vou reclamar hoje, só por hoje. E aquilo é um domínio, é uma batalha interna. Na mente, a gente vai ter uma batalha interna de controlar os pensamentos. Mas quando eu entendo que aquilo que eu penso Anjinho capetinho aqui. é Anjinho. desde sempre. Então, quando eu entendo, primeiro é consciência, né, Flávio? Quando eu tenho essa consciência, a gente falou que é conscientização. Ah, eu entendi que eu preciso controlar meus pensamentos, tá? Primeiro é a consciência, depois eu tenho que exercitar isso. Uma das maneiras que eu exercito é falar isso, acordar, ir pra frente do espelho e falar assim, só por hoje eu não vou reclamar. Só por hoje eu não vou pensar coisas ruins. Lógico que vai vir na sua mente um monte de coisa ruim, mas você vai falar assim, cancela. Cancela. Porque é treinável, igual fazer a força lá no rosca bíceps e subir de 2 quilinhos para 3, para 4, para 5 e evoluindo. Então, é um esforço diário. Eu levei anos para conseguir.
E eu não estou na perfeição ainda. Eu ainda estou, porque quando a gente vai dominando alguns tipos de pensamento, vão aparecendo outros. Mas é um exercício. Então, essas duas dicas, para vocês que estão me ouvindo aqui, acordar e falar. Se você é uma pessoa assim que... tem outra dica. Vou dar 3 dicas. 3 dicas. Primeiro, acordar, vai pra frente do espelho e fala, só por hoje. Não vou reclamar. Só por hoje. Desculpa, quando eu abaixo assim que eu tô anotando suas dicas, tá? Pra eu postar aqui. Vai Que lá. legal. Adorei. Só por hoje não vou reclamar. Só por hoje eu vou pensar o melhor das pessoas. Isso é importante. Porque muitas vezes as pessoas vêm falar com a gente já pensa que ela tá falando o pior da gente. E não, né? É porque tanto que tá aqui dentro, a batalha é interna, né? Tanto a Joyce Meyer é uma escritora cristã que eu gosto muito dela. E ela tem um livro que fala da batalha da mente, né? Que você tem que realmente dominar isso. E está muito vinculado também com essa parte espiritual. Que a palavra de Deus fala tudo que seja perfeito, agradável, de boa fama, se tem alguma virtude, que isso ocupe o vosso pensamento. E aí você vai praticar. É Filipenses 4:8, se eu não me engano. E você vai praticar isso. Então é um exercício diário que você pratica. Essa é a primeira dica. Segunda dica, agradeça. Quando você acorda e agradece pelo seu dia, agradece pela sua saúde, agradece por você estar enxergando, ouvindo, falando, sentindo o cheiro, degustando, porque você tem saúde, porque você tem um emprego, porque você tem um carro, porque você tem um apartamento, porque você tem uma família. Nossa, é N coisas para você agradecer durante o dia. Se você acorda e agradece, aquilo já vai ocupar seu pensamento. A gratidão, ela tem realmente o poder disso. E você vai fazer com que, quando vier um pensamento ruim, não, mas eu tenho isso, e eu agradeci porque eu tenho isso, eu posso fazer isso. Então, a questão da ressignificação. A gratidão está muito ligada com a ressignificação. Eu sou grato, quando vem um problema, eu falo, não, beleza. Não é ignorar que tem um problema, mas falar assim, beleza, qual que é a intenção positiva desse problema? Então, ele está me desafiando a superar o quê, né? Isso. Esse problema veio para me levar para onde? Isso. E assim você vai treinando a sua mente. Então, primeiro, dica, falar na frente do espelho logo que você acordar, porque você está olhando para os seus olhos, é você com você. E encarar você. Segundo, acordar e exercer gratidão. Do seu jeito, pelas suas coisas. Isso vai fazer mais com que você esteja mais aberto a pensar coisas positivas. E a terceira, que eu quero dizer para vocês... Ixi, Flávio, esqueci a terceira. Peraí, eu vou lembrar. Não reclamar. Isso. Ah, não, é ressignificação. Vou te ajudar. Isso, não, lembrei. Até porque eu já falei aqui no meio. É ressignificar. Então, ressignificar um pensamento não é ignorá-lo, mas é entender a intenção positiva dele. É entender a intenção positiva dele. Por exemplo, vou dar um exemplo. Dá tempo de dar um exemplo, Flávio? Dá. A gente ainda tem 17 minutos. Tá Pode bom. ir. Eu estava indo no começo do ano para um evento do Jerônimo Telme, lá em Brasília. Brasília é 100 e poucos quilômetros daqui, né? 180, se eu não me engano. Estava indo com o meu carro, meu picantinho, eu tinha um picantinho. Tô indo lá, E antes mesmo de chegar em Abadiânia, meu motor pegou fogo, saiu fumaça e pifou, pegou muito fogo e eu não sabia o que estava acontecendo. E nesse momento é a hora de treinar, de exercitar realmente a questão do pensamento. Eu poderia reclamar, chorar, falar assim, ai meu Deus, não é para fazer o curso, pegou fogo agora meu carro, o que eu posso fazer? E lamentar. Só que aí é uma grande oportunidade de exercitar o pensamento quando a gente está numa situação difícil. É aquela coisa, Flávia, a gente só consegue perdoar quando a gente está numa situação que a gente precisa perdoar. A gente só aprende a perdoar quando a gente está numa situação que foi ofendido. Deus proporciona isso pra gente, né? Eu acho que é mais ou menos assim, Nath, quando você fala, Senhor, eu preciso ter mais paciência. O Senhor não te dá mais paciência, Ele te dá a situação para que você haja com paciência. Perfeito. Então, a situação ali que eu estava com o carro saindo fogo do motor, era a situação para eu controlar a minha mente, controlar os meus pensamentos. Porque o que eu penso, eu vou criar, eu vou sentir, eu vou me comportar e vou ter uma ação resultante daquilo. Então, na hora, Flávio, se fosse anos atrás, se não tivesse já
nessa caminhada, né, de controle emocional, de desenvolvimento pessoal, de controlar naquilo que eu estou pensando, eu teria chorado, eu teria entrado em pânico, em Xingado o desespero. carro tudo. Não, eu Ah, teria, nossa, tem que assim, ser um picanto mesmo. ah, e aí eu me encontrei, isso analisando depois. Na hora eu não pensei. Eu me analisando depois da situação, eu me encontrei assim, tá, qual que é a solução que eu posso ter para essa situação? Flávio, eu falei desse jeito. O Cássio, meu esposo, costuma dizer, nós temos sempre 146 opções para um problema. Então eu peguei e falei assim, qual que é a solução que eu tenho para esse problema? Aí só comecei a pensar nas soluções. Primeiro eu posso chamar um guincho e posso chamar um Uber, ou posso ligar pro meu pai e pedir para ele vir para cá me emprestar o carro dele, ficar com picante enquanto o Uber chega e continuar a estrada, a viagem no carro dele. Pensei nas opções que eu tinha. Flávio, foi tão tranquilo pensar nas soluções que a gente olha o problema como um fato quando a gente controla o pensamento. É um fato que tem uma solução. E assim foi. E eu me encontrei, depois meu pai foi, levou o carro, ficou com o guincho e eu continuei, cheguei a tempo do curso e continuei. A vida não parou. E muitas vezes a gente para por causa dos problemas porque a gente não está dominando a forma como a gente pensa. A gente não está no ciclo da mente, alma e espírito. Ou corpo, alma e espírito. Ou senão, quando o problema aparece, a gente gasta mais energia criticando ou tendo o pensamento negativo do que propriamente querendo a solução daquilo, né? Isso. E aí você rouba energia de você, e aí quando chega para o nós ali, sua família, você está sem energia, porque os problemas te sugaram, e você também não consegue ajudar os outros no seu trabalho, que é os todos nós. Então, você viu que é um simples fato, é uma coisinha pequena, é um hábitozinho que vai refletir em todo o seu ciclo. E aí foi leve, foi fácil. Então, mas eu fazendo uma autoavaliação, vi que isso foi uma evolução minha, por realmente estar na minha melhor versão. Porque se eu não estivesse, eu teria desesperada e frustrada e chorado e não ter ido ao curso, por exemplo, que me ajudou a evoluir em muitos sentidos. Então, é realmente isso que eu quero fechar com esse exemplo, que é um exemplo simples, mas que faz a gente refletir o que é estar na nossa melhor versão. Faz todo sentido, Nath, faz todo sentido. E é bonito ver isso, porque assim, primeiro a gente reconhecer, né? Reconhecer que nós estamos numa versão que precisa ser melhorada. Sim. Eu acho que isso é básico, né? E falar assim, peraí, não existe aquela pessoa que fala assim, eu sou perfeito, não tem nada para melhorar, e etc. Primeiro é esse reconhecimento. Segundo, é você buscar e se esforçar para isso, né? Igual eu te falei, controlar a mente é treinável? É treinável, então se é, e a pessoa sabe, levanta de manhã e já fala, nossa, hoje é segunda, nossa, né? Ai. Ou no domingo, né? Tem gente que já tem a síndrome da segunda no domingo. A síndrome do domingo à noite também, né? Do desespero de domingo à noite. Depois a gente vai fazer uma só para falar desse desespero, que tem muita gente. Fechou. Então, assim, quando a pessoa ela já tá com esses medos, já tá com esses, vamos falar assim, esses paradigmas, né? Ela entende que precisa superar, tudo é mais fácil. E aí vai vendo passo a passo a sua melhor versão aparecendo. Eu acho que essa evolução faz muito sentido na questão da graça também, né, Nath? Sim. Que na vida da nossa é isso, a gente vai se lapidando, a gente vai soltando as amarras e vai se purificando, se santificando, que esse é o objetivo cristão, né? Quem é cristão tem isso como da melhor versão. Ou seja, quando você está na sua melhor versão cristã, você não fica aqui mais. Tem algum lugar que você vai estar sendo direcionado. Então, show de bola, que bacana. De toda a nossa conversa, e nós terminarmos assim, falando de Cristo, falando que o Senhor muda a gente, transforma, para que a gente vá para um lugar bacana. Nath, de novo. Para a nossa missão. Sim, sim. Então, assim, Deus te abençoe por esse momento. Eu acho que a gente poderia ter outras oportunidades, assim, de outros assuntos, sempre agrega. Eu acho que é muito válido. E assim, na Ana, eu consigo ver a transformação que através do Senhor, colocando você no caminho dela, você tem feito. Então assim, a gente vê isso. E eu conheci a Ana, minha irmã, então eu sei o que foi o trabalho que você despertou nela, que você influenciou ela. Então assim,
Deus te abençoe por isso. Esse trabalho é lindo. E o Senhor vai te abençoar, prosperar seus caminhos cada dia mais, tá bom? Amém, amém. Eu recebo, sim. Eu fico muito feliz. Aí, esse é o fruto, essa gratidão que eu tenho, né? Esse é o fruto. Você poder falar da sua irmã, então, assim, que te influenciou de alguma forma, é o que eu comentei, né? Eu ajudei uma vida, fui instrumento para ajudar uma vida que melhorou uma casa, uma família, vai influenciando daí para frente. Então, isso que me faz realmente muito feliz. E eu louvo a Deus pela essa missão que Ele me deu. E eu quero exercê-la da melhor versão possível. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a De gente. bola. E só gratidão, Flávio. Obrigada mesmo pela oportunidade. Eu Eu espero que ter agra... contribuído realmente nessa manhã. E que Deus te abençoe também, que você continue firme no seu propósito, entendendo que você é um instrumento também para abençoar Amém. outras vidas. Amém. Ó, só um recadinho. Assim que terminar, eu acho que até o final do dia eu consigo te mandar o link dessa live, eu salvo ela, coloco no YouTube. Se você quiser passar para alguém para poder Quero. assistir depois, tá bom? Deus Sim. abençoe, fica com Obrigada. Deus. Grande Amém. domingo, um abraço no Cássio. Até Pode mais. deixar. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, galera. E assim nós terminamos mais uma live. A nossa 83ª hoje com a Nath Ramos. Foi fantástico falar a respeito da sua melhor versão. Então, assim, a quem não assistiu, participe, entra lá no YouTube, quem não viu do início, ou ela durante 24 horas fica aqui ativa. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo. Paz Deus!